Vamos que vamos, galera! Hoje você vai ver tudo aqui das entrevistas dos técnicos de Palmeiras e São Paulo lá na Federação Paulista. Claro que a nossa enquete do dia é sobre os dois, né? Qual treinador está em melhor fase? É o Abel Ferreira ou é o Rogério Ceni? O Abel Ferreira renovou o contrato, mulher dele já chegou aqui? Sei lá, a mulher dele deve estar chegando, lançou livro, tá bem. E o Rogério Ceni que acertou esse time do São Paulo, né? Tá acertando, né? Tá um time mostrando resultado. Quem você acha, Flávio? Vota lá no site gazetesportiva.com, tá bom? O trabalho do Rogério Ceni é bem mais difícil do que o do Abel. Bem mais difícil. Porque ele não tem tantas peças, Nada. Dificuldade, salários, etc. O Abel, ele tem à disposição um material humano muito melhor, salários em dia, grandes salários dos principais jogadores. E o Rogério tem que pegar o moleque da base, então ele conseguiu montar um time. Então, como os dois chegaram no mesmo lugar, né, eu acho que o Rogério vive um melhor momento, ou merece, mais elogios nesse momento. Até o CT não estava bem equipado, a piscina não funcionava, lembra que o Rogério até reclamou? E aí ele conseguiu mesmo assim fazer, né? Então, Michele, ambos estão buscando o mesmo destino. A diferença é que o Abel está indo por uma estrada asfaltada, sem pedágio, tranquilo. O Rogério está numa estrada de terra montada num cavalo. Verdade. É mais ou menos isso. Num burrico, né? É mais ou menos isso. Tadinho. Só para a gente desenhar, eu penso exatamente como o Flávio, né? Os dois vivem um bom momento. Chegaram. Os dois chegaram. A situação do Abel é extremamente confortável. Isso não tira a competência dele, o trabalho que ele vem exercendo. Porque não adianta você ter salário em dia, ter um bom elenco, se você é um péssimo gestor. E o Abel, ele contorna bem o vestiário, tem títulos importantes. O Rogério também, apesar de ser um técnico novo, tem títulos importantes, título brasileiro, são muitos títulos em pouco tempo. Então, eu até como por merecimento e por ter sofrido mais nesse momento, e ambos chegaram à decisão, eu vou dar meu voto para o Rogério também. Então, todo mundo votando no Rogério Ceni. Porque o Rogério estava querendo uma Ferrari na estrada asfaltada. O Rogério está no currículo, como disse o Flávio. O Abel tá naquele carro, piloto automático, ar-condicionado ligado, sonzão e tal, a esposa agora do lado, né? Ai. E o Rogério está lá. Na charrete. Chacoalhando e os dois estão chegando no mesmo lugar? Estão chegando no mesmo lugar, Chegaram. Tipo aquela fábula do coelho da tartaruga. Bom, seguinte, a gente começa o nosso giro de repórteres com o Thiago Salazar, que está na nossa redação. Boa noite, Salazar. O Corinthians vai ter uma maratona de jogos em abril. Quer dizer que o Vitor Pereira não vai ter muito tempo depois dessa semana, né, Salazar? Ele já sabe disso? Já está consciente? Ou alguém precisa desenhar para ele como que é o nosso calendário? Boa noite. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É por aí, Michele. A gente falou ontem desse período que o Vitor Pereira vai ter de treinos aí por causa da eliminação no Campeonato Paulista. E é bom que ele tire as suas impressões, aproveite esse momento para ajustar o time, porque o Corinthians, depois disso, vai entrar numa maratona muito pesada. Vamos mostrar na tela para o torcedor entender melhor. Em abril, um mês de 30 dias, serão 8 compromissos. Isso aí, uma continha básica, dá um jogo a cada 3,75 dias. Dá para a gente arredondar e dizer que o Corinthians vai ter um jogo a cada menos do que 4 dias, o Corinthians em campo em um jogo atrás do outro. E são adversários complicados. Vai ter derby antes de um duelo com Boca Juniors pela Libertadores, tem a partida contra o Deportivo Cali, contra o Always Ready, também pela Libertadores, tem Brasileirão, vai ter estreia na Copa do Brasil, vai ter viagem para a Bolívia, enfim, vai ser um mês muito complicado. Ou seja, em abril, provavelmente o Vitor Pereira vai no papo, vai no vídeo, durante os jogos, tendo que acertar o time. Portanto, esta semana, esse período que ele vai ter aí até terça-feira, que é a estreia na Libertadores, o Vitor Pereira vai ter que aproveitar ao máximo para acertar esse Corinthians. Falando em estreia na Libertadores, o jogo é terça-feira, lá na Bolívia, contra o Always Ready, como eu já falei, e o Corinthians ainda não fechou a logística. A tendência é que o Corinthians viaje para Santa Cruz de la Sierra, em voo fretado, e suba para o município de El Alto, a 4.000 metros de altitude, onde vai ser o palco do jogo, só no dia da partida. O Corinthians deve fazer essa viagem no dia da partida para tentar amenizar um pouco ali o efeito justamente da altitude, que todo mundo sabe, tem o efeito da bola, mas também tem muito o efeito do cansaço. O William e o Fagner são dúvidas, o Fagner confirmado ontem com uma lesão de grau 1 no músculo da coxa esquerda, o William tem um problema no quadril, a gente ainda não sabe se esses jogadores serão utilizados e fica aí um certo mistério no ar. Tem gente apostando que o Vitor Pereira vai mexer na escalação do Corinthians
para tornar o Corinthians mais agressivo, mais imponente, como ele quer, e não tem conseguido isso na maioria dos jogos. Então existe aí uma certa expectativa para ver se ele vai alterar o time ou não, Michele. É isso por enquanto. Daqui a pouquinho eu tenho informações sobre o Raul e sobre o Maicon. Vou voltar para falar, mas antes eu deixo vocês para debater essa maratona de jogos do Corinthians aí, que não vai dar tempo para o Vitor Pereira trabalhar no CT mais. Mas ele já tinha que saber que era assim, né, Flávio, também, né? Mas tem assim, ó, o Corinthians, ele fala, não, o Corinthians tem um elenco maravilhoso, vários jogadores que atuaram em Copa do Mundo, tudo verdade. Só que não bate a idade dos caras com a intensidade que o Vitor Pereira quer dar ao time. Não bate, não tem como fazer isso. E no treino também, pelo que o Chico Lang falou, está sendo bem intenso os treinamentos dele. E é assim, é desse jeito que ele trabalha. Foi por isso que o Corinthians insistiu, segundo ele mesmo disse, o Corinthians desmentiu, 5 vezes para que ele viesse, pagando uma grana pesada, porque queria um técnico que trabalhasse com intensidade, com marcação alta, saída rápida de 3, jogo rápido pelos fundos, que já ficou muito claro, retomada rápida de bola, e já ficou muito claro que o Corinthians não consegue fazer isso com esses jogadores, que são jogadores de um nível técnico muito bom, mas que não dá para fazer taticamente aquilo que o Vitor Pereira quer. Portanto, ele vai ter que mexer no time. Isso que o Salazar falou, muita gente está falando e tal. Eu não vejo alternativa para o Corinthians se não mexer no time. Vai ter que tirar algumas dessas peças importantes, botar uma molecada, né, botar uns caras mais jovens e mesclar. Não tem como jogar com todos os veteranos da maneira que o Vitor Pereira gosta de jogar. Tem que utilizar bem a experiência desses veteranos, né? Mesclar com a juventude, parece que o Vitor Pereira começa a enxergar isso, porque chama já alguns garotos da base, tem dado oportunidade a garotos, o próprio Adson tem aparecido, o Mosquito, que também é novo, tem aparecido. Essa é a receita. Essa história do calendário, não, o que está acontecendo com o Vitor Pereira acontece com todo o técnico brasileiro. E olha que poderia ser pior se o Corinthians tivesse chegado na final do Campeonato Paulista. Tá pensando isso. Não é? Então, se você pegar lá antes de assinar o contrato, você vai ver, ó, o Corinthians vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai disputar a Libertadores, estava disputando o Campeonato Paulista. Não é? E o calendário do Brasil é essa loucura. Se ele não quisesse enfrentar essa maratona, com todo respeito, fosse treinar o Juventus da Moca, o meu Londrina. O calendário está apertado lá do meu Londrina. Está tranquilo lá, está folgado. Não, são equipes que disputam menos competições. Ele é técnico do Corinthians. Não é? Aí já estão falando da altitude. Libertadores tem o problema da altitude. Não é só o Corinthians que vai jogar na altitude. Parece que pro Corinthians, ó, coitado do Corinthians nada, é do jogo, o Corinthians está devendo uma resposta. É verdade que o Vitor Pereira chegou agora, tem que dar tempo para ele trabalhar, ele está enxergando os problemas que tem o Corinthians, mas tudo que ele está passando é previsto, estava no papel, estava no pacote. Muito bem, chega de ansiedade, torcedor São Paulino. José Paes chega ao vivo para falar sobre a entrevista do Rogério Ceni na Federação Paulista. Boa noite, Zé. O que o treinador disse de mais importante? Conta pra gente. Oi, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso Super Gazeta Esportiva. Entrevista top, show de bola, boa demais. Rogério Ceni, Abel Ferreira, Rafinha, Gustavo Gomes, representantes, 4 representantes dessa grande decisão que começa a ser jogada amanhã lá no estádio do Morumbi, às 9h40 da noite. O Rogério falou sobre muita coisa bacana. Em um dado momento ali da coletiva, viu, Michele, o Rogério foi perguntado sobre o que dá orgulho nele nesse São Paulo de 2022. E aí o treinador tricolor fez uma comparação entre o São Paulo dessa temporada e o São Paulo da temporada anterior, lá de 2021. Ele usou até uma expressão bem bacana, bem forte, e a gente confere tudo agora. Roda aí. Esses caras vestem a camisa com paixão. E futebol sem paixão, eu amo futebol. Joguei minha vida toda no São Paulo, sou um apaixonado por futebol. Eu posso não ter, talvez, jogadores nível de Europa, com exceção Rafinha, Miranda, que jogaram, jogadores formados de base, que não tem a sua história ainda formada no futebol. Mas, para mim, o talento é importante. O talento é um bônus que você carrega, quanto mais talento você tem na sua equipe, mas ele não é predominante ao desejo de vencer, ao desejo de trabalhar todos os dias, de se colocar bem, de estar em forma, de querer vencer. A vontade de vencer, ela se sobrepõe ao talento. Talento puro e simplesmente, ele não resolve. Talento acompanhado de predisposição, de vontade de vencer, esse é sempre bem-vindo. Então, eu acho que esse talvez foi o estágio, um time que vinha numa situação ruim no Brasileiro do ano passado, fechou um campeonato sem muitas mudanças, apesar do curto espaço de tempo que a gente teve, mas nesse ano mostra
acho que muito mais fome, muito mais vontade de vencer. Talvez essa seja a principal característica. Tá aí, então, o apaixonado, o faminto Rogério Ceni em busca aí do seu tetracampeonato estadual. Ganhou em 2019 e 2020 com Fortaleza, no ano passado com o Flamengo, indo em busca do seu 4º título. São Paulo e Palmeiras já decidiram o Campeonato Paulista, viu, Michele? Aliás, já disputaram mata-matas 18 vezes. 14 vitórias do São Paulo, 4 vitórias do Palmeiras em mata-matas. Em campeonatos paulista, em finais de Paulistão, 2 ocasiões, 92 e no ano passado. São Paulo ganhou as 2, então está com 100% de aproveitamento aí em relação ao Palmeiras em decisões de Campeonato Paulista. Então São Paulo muito bem, vem para essa final para tentar mais um título, o 2º seguido. E olha só, o Tricolor conseguiu junto ao governo do estado de São Paulo um esquema especial, uma operação especial para o metrô. O metrô geralmente fecha aí por volta lá da meia-noite, então o São Paulo conseguiu junto ao governo do estado, que é a estação que fica ali do ladinho do São Paulo, a 20 minutos a pé, a estação São Paulo Morumbi, que fica do ladinho do estádio Cícero Pompeu de Toledo, que ela funcione até a 00:30. Lembrando que o jogo deve acabar ali por volta de 23h40, 23h45, então os torcedores vão poder se locomover com calma para a estação ali de metrô, para São Paulo Morumbi, então para deixarem a região do estádio do Morumbi, do estádio Cícero Pompeu de Toledo, que deve receber um grande público nessa partida, viu, Michele? Entre 55 e 60 mil pessoas, essa é a previsão do São Paulo. São Paulo que já vendeu mais de 40 mil ingressos para essa decisão começa a ser decidida amanhã lá no Morumbi. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais dessa coletiva, uma coletiva bem bacana, vamos trazer a palavra do Rafinha, São Paulo que também trabalhou hoje lá no CCT da Barra Funda. Isso tudo é assunto para daqui a pouco, Michele. Valeu, Zé Paz, muito obrigada. O São Paulo que tomou 12 gols, o Palmeiras tomou 4 gols, o Rogério vai ter que armar bem essa equipe para conseguir segurar o Palmeiras, né? O Palmeiras é o time a ser batido, sem dúvida, né? O Palmeiras é o time a ser batido. O Rogério ele falou uma coisa que é muito interessante. Não sei se vocês sabem que eu gosto do Guardiola, né? Sim. Sabe, deu para perceber, né? Eu tentei mudar o nome do Bruno para Pepe Guardiola Prado, mas não deixaram. Agora? Né? Agora, tentei, mas não. Mas enfim, se ele nascesse agora. Bruno, hein? Prefiro o Tentei Bruno. também o meu netinho ser Pepe Guardiola, mas também não concordaram. Mas o Guardiola fala muito isso. Ele fala: olha, ninguém é pago para ganhar, mas é pago para se matar, para dar tudo que pode. Fala assim, nada justifica você não chegar dando o seu máximo. Aí você vai ganhar, você vai perder. E é mais ou menos o que o Rogério falou. Gana, vontade, determinação. Aí, se o outro não tiver a mesma determinação, você tira a diferença. Se o outro tiver a mesma determinação e for melhor, ele ganha o jogo. Então é isso mesmo, a arma de São Paulo é essa. Ele tem que dar tudo e contar com o Palmeiras um pouquinho menor, um pouquinho menos na pegada. É a chance que o São Paulo tem, porque na técnica o time do Palmeiras vai levar vantagem. São 2 estrategistas, porque o Rogério é bem estrategista. O Rogério é conhecedor de futebol. Ele está fazendo mexidas profundas no elenco do São Paulo. Você vê lá, ele tem peso, né, para deixar o Miranda no banco. O Reinaldo até acabou perdendo a condição, tem revezado um pouco ali pela lateral esquerda, mas está no banco de reservas. Ele tem mexido muito no time, tem colocado os garotos que estão respondendo. O São Paulo tem que entender que a decisão vai ser disputada em 2 partidas, Michele. E tem que fazer 2 jogos com praticamente erro zero, porque o Palmeiras é um time mortal, é um time que em qualquer vacilo ele decide o jogo. Então o São Paulo tem que entender que ele não vai ganhar o título, se ganhar, já no primeiro jogo. Mas é aí que garante tudo. Não, mas não garante tudo. Tem que fazer 2 gols de diferença aí. Mas não é, e fazer 2 gols de diferença no Palmeiras é muito complicado. Eu sei, então, mas é o que tem que fazer pra ganhar. Na minha opinião, você tem que entender que a decisão, você não vai gastar todas essas fichas no primeiro jogo. Você tem que jogar, se impor dentro de casa e o principal, anular Dudu. O time do Palmeiras é bom num todo, mas o Dudu tá numa grande fase. Para mim é o craque do campeonato até aqui. O Rogério tem que fazer o que o Corinthians não fez, o que os adversários não têm feito com o Dudu. Marcar o Dudu, se é que é possível nesse momento. Eles fizeram uma pergunta lá no blog, dos blogueiros do site Gazeta Esportiva, falando o seguinte, eu achei bem interessante. Palmeiras é favorito... Não, devido ao... Não, eu tô lendo minha resposta aqui, ó. Ai, caramba. Vamos fazer a opinião de vocês sobre a final do Paulistão. Pelo Palmeiras ser o favorito e atual campeão da América, Fini, você tá aí, né? Ah, tá bom. Vai que eu achei que estivesse falando e eu não estivesse ouvindo. Rapidão. De quanto São Paulo precisa vencer no Morumbi para chegar a uma chance real de ser campeão no Allianz? Porque ele já tem que fazer um gol no Morumbi.
Você não acha? Se Não você... adianta ficar segurando Mas se você... 0 a 0. Não, né? Vai segurar, ele vai ter que jogar, vai ter que se impor, mas tem que tomar. Muito cuidado com o Palmeiras. Uma vitória por 1-0. Se o São Paulo leva para o Allianz Parque jogando a vantagem Já do é empate, melhor. já é uma grande vantagem. Um adversário do tamanho do Palmeiras. E pra você, Flávio? Eu acho que o São Paulo precisa ganhar o jogo amanhã. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar pra o mim. jogo, não é sair que nem louco, mas tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo, porque senão a Com diferença... inteligência. vai ser muito grande. Tem que levar 2 a 0 pra você garantir, leva, gente, né, senão- você leva uma vantagem, pelo menos, de empatar com o Palmeiras lá dentro. Ó, o Alexandre Silvestre marcou presença, mas aí vai pros pênaltis. Não, se ele ganhar uma, empata a outra, o Palmeiras. Aí- São Paulo- aí Se for sim, para os aí pênaltis, sim. a responsabilidade maior é do Palmeiras. O Palmeiras é o time a ser batido. Silvestre marcou presença na entrevista lá da federação. Bora colocar o Silver na conversa direto da Academia de Futebol. Boa noite, Silver. Eu quero saber tudo que o Abel Ferreira falou hoje. Boa noite, Michele, Garrafa, Flávio, galera ligada no Gazeta Esportiva. Antes de eu falar dessa entrevista coletiva hoje aqui pertinho na sede da Federação Paulista, dá para ir a pé em 5 minutos do CT do Palmeiras até a FPF. Michele, estiveram lá o Rogério Ceni, o Abel Ferreira, os dois capitães também envolvidos na final, o Rafinha e o Gustavo Gomes, além dos nossos colegas de imprensa. Aos pouquinhos a imprensa vai saindo da toca, vai se encontrando, foi muito legal rever os amigos, mas eu queria completar a história de ontem, Michele. Você deve lembrar que na minha última participação no programa, eu contei pra vocês que o Abel estava saindo com o carro aqui, meia dúzia de torcedores esperando por ele para autografar a camisa, bater selfie. O Abel notou a presença da câmera, a luz ligada, deu ré, pediu pra galera entrar. A galera entrou, ele atendeu os torcedores lá dentro, mas eu não contei o que aconteceu depois. Na saída do Abel, ele de livre e espontânea vontade, a minha equipe, o Márcio Gabriel e o Homem de Pedra, já estavam guardando o equipamento no carro. Eu estava por aqui fazendo hora e o Abel abriu o vidro para me dar satisfação. E aí eu falei, não precisa nem falar nada português, eu já entendi o seu movimento, mas a imprensa não morde, tô amaciando esse Portuga. Ainda vou conseguir, viu, Michele? Aquele papo reservado, se Deus quiser. Sobre a coletiva de hoje, entre outras coisas, o Abel reconheceu a força do Palmeiras, a melhor campanha do Palmeiras, um time que tem um trabalho muito mais efetivo, mais longo, ganhou 2 Libertadores, porém a resposta dele sobre favoritismo foi aquela politicamente correta. Metade para cada lado, 50% para o Palmeiras, 50% para o São Paulo, porque trata-se de uma decisão, 2 jogos, é mata-mata, 2 grandes camisas envolvidas. E aí eu perguntei o seguinte, tanto para o Rogério quanto para o Abel, se vocês pudessem, cada um de vocês aí técnicos, tirar do adversário um jogador para colocar no seu time, o Rogério vai lá e escolhe um do Palmeiras para botar no São Paulo para esses 2 jogos, e o Abel faz a mesma coisa, tira lá um do São Paulo para botar no Palmeiras. Quais seriam esses jogadores? A começar pela resposta do Abel Ferreira. Fala aí, cara. Em relação à outra tua pergunta, é uma pergunta muito inteligente e acredito que o Rogério vai responder como eu, mas se não também aceito. Eu confio nos meus, acredito nos meus, sei que o meu adversário tem jogadores muito qualificados, já o disse há 2 ou 3 entrevistas atrás, que o São Paulo tem um grande elenco, tem um grande treinador e tal como o Palmeiras luta para ser campeão e é verdade, nós temos uma ligeira vantagem por já trabalharmos há mais tempo, mas voltamos a falar, é uma final e numa final tudo pode acontecer. Agora a nossa intenção, tal como o nosso adversário, é a mesma. Nós queremos, como disse, sacar um bom resultado neste primeiro jogo, para depois poder fechar em nossa casa. Essa é a nossa intenção. Eu poderia também tecer vários elogios acho que a todos, né, do Palmeiras. É um time completo, com vários jogadores. Você vê, jogador vindo da seleção, como o Gustavo, que veio mais cedo. Jogar contra os melhores é bom. Ter os melhores no seu time também é muito bom, né? O Everton chegando. Então eu poderia tecer vários elogios. Mas o que conta para mim são os caras que vestem a mesma camisa que eu. Esses são os caras que podem me dar o título. E é eles que eu tenho que valorizar. Brincar. A verdade é essa, né? Ninguém soube brincar. Fugiram da reta, deram uma de Celso Cardoso, ficaram tudo em cima do muro. Mas teve uma coisa legal, quando o Abel fala que eu tenho mais tempo de trabalho. Eu entendo isso, eu tenho essa vantagem.
Isso posso estar errado, tá? Mas o Rogério Ceni no domingo, ele deu uma resposta muito interessante quando ele falou, alguém perguntou, o Vitor Pereira disse que ele teve 2 dias menos de trabalho que você e que essa foi uma vantagem que você teve. Resposta do Rogério, é verdade, realmente é verdade. Quando você começa a olhar o todo, você começa a fazer o negócio crescer. Então o Abel fala, olha, ok gente, eu tenho mais tempo de trabalho que o Rogério. Então a exigência maior é em cima do Abel. Como o Rogério entendeu que teve mais tempo de trabalho e não poderia jogar no Vitor Pereira. Tomara que a gente crie uma corrente de se entender o futebol como um todo. Está muito aquela coisa de cada um cuida do seu. Quando o árbitro prejudica alguém, só o lado prejudicado fala. Os dois deveriam falar. Ó, hoje o cara não foi legal. Porque isso ajuda o futebol, o produto do futebol como um todo, sabe? Então, eu achei essas 2 observações de domingo e de hoje, acho que é importante a gente ficar ligado. Tomara que a gente esteja vivendo uma nova fase no futebol. Rogério é cabeça boa, o Abel não é diferente, também é um cara cabeça boa. É muito importante essa aproximação que está acontecendo novamente dos jornalistas, né, com os nossos colegas e também com os profissionais que fazem o dia a dia, que aí um vai conhecendo o outro. O Abel deu uma resposta muito legal, teceu vários elogios ao Rogério, falou que ele conhecia o Rogério antes do Rogério conhecer o Abel, porque ele falou, você era o goleiro que marcava mais gols pelo mundo. E eu nunca imaginei que fosse atravessar o Atlântico, disputar uma final de campeonato contra você dirigindo uma equipe. Que legal, então, né? mostra o outro lado do Abel. A humildade, né? Foi humilde. E o Silvestre também deu esse recado que o Abel saiu lá, depois conversou com o Silvestre. E qual é o problema de conversar com o Silvestre, com o Garrafa, ou com a imprensa? Porque quando conversa com a gente, está conversando com o torcedor palmeirense. Não vai mudar nada pra gente se o Abel não falar com a gente. Só me permita uma coisinha, Claro. Eu tenho contato com muito treinador, eu falo muito, WhatsApp, aquela coisa toda, e os jovens treinadores, eles estão muito preocupados em baixar esse ranço que tem, eles falam, olha, o pessoal mais antigo e tal, eles trouxeram um ranço que os mais jovens pegaram de eles contra nós. Começou na Copa de 90, aquele grupo nojento de 90, que eu falo sempre, e boa parte de 94, há exceções como o nosso Paulo Sérgio, que é um amor de pessoa, mas era um grupo nojento, um grupo que atacava todo mundo, era eles contra nós, aquela era a dunga lá, né? E isso veio se perpetuando, e acabou esse contato, né? Então esse pessoal mais jovem está percebendo, talvez até porque perdeu espaço, dando espaço para os caras de fora, eles estão perdendo espaço deles, que não tem, que ninguém morde, que o trabalho é igual, e que eu vou criticar o fulano e ele vai responder a crítica, não é pessoal, é uma coisa de trabalho. Acho que seria muito legal essa aproximação para todo mundo. Se não quiserem se aproximar, nós vamos bater daqui e eles vão responder de lá. Mas eu acho que seria inteligente essa aproximação. Mas o Rogério ficou mordido que o Everton tá vindo, hein? Será que o Everton vai jogar? Bom, hora de saber tudo que tá rolando nas pistas do Brasil e do mundo. Momento Velocidade. Oferecimento Mitsubishi Motors. Drive Your Ambition. Boa noite, Rodrigo. Já estacionou? Seja muito bem-vindo. Hoje você veio dirigindo o seu Mitsubishi, é isso? Você viu? Ouviu? Deu para ouvir daqui, né? Quando começou o programa, né? Caramba, achei que você ia entrar aqui dentro com o carro. Olha, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Gazeta Esportiva. A gente estava com saudades. E, pelo visto, teremos um novo duelo na Fórmula 1. É isso mesmo. Boa noite, Michele, Flávio Prado, Osmar Garrafa também. A gente não... Tá certo que são só 2 corridas, né? Mas nos últimos tempos, a gente se acostumou a ver Lewis Hamilton contra Max Verstappen, certo? Agora o duelo é Verstappen contra Charles Leclerc da Ferrari. Os dois voltaram a bater roda nesse último domingo, né, pela vitória na Arábia Saudita. Mas dessa vez, quem se deu melhor foi o piloto da Red Bull. Já o Lewis Hamilton foi apenas o 10º colocado, mostrando que a Mercedes ainda precisa reagir bastante nesse ano, né? E o curioso é que o Verstappen e o Leclerc, eles já duelam desde os 15 anos de idade no kart. E ontem em São Paulo, a gente participou da apresentação do carro da Fórmula 4 Brasil, que essa categoria aí que a gente está vendo é uma categoria escola que nós estamos prestigiando aqui na TV Gazeta, porque é nela onde os jovens talentos que sonham em representar o nosso Brasil, né, o país, na Fórmula 1, vão competir. Inclusive, 10 pilotos deles já se uniram na APBF, Associação de Pilotos Brasileiros de Fórmula. Por quê? Porque eles querem juntos buscar patrocinadores e assim, quem sabe, chegar na Fórmula 1. Então a gente está torcendo bastante aí pela molecada, foi um evento muito bacana. Legal. E essa categoria escola, Michele, vai correr junto com a Stock Car, que no próximo dia 10 de abril vai fazer uma corrida histórica. Sabe por quê? Ela vai ser na pista do Aeroporto do Galeão,
no Rio de Janeiro. E o circuito leva o nome do Cacá Bueno, que contou pra gente como é que vai ser a expectativa para essa corrida, né? Porque ele está recebendo essa homenagem em vida, então ele falou, ficou muito feliz e vai contar pra gente agora. Fala galera, é óbvio que eu vejo com muita alegria a Stock Car, o automobilismo voltando para o Rio de Janeiro, para minha casa. Eu estou aqui em casa, já ansioso, esperando a prova. Lógico que essa homenagem, eu fico muito feliz de receber e muito honrado de receber essa homenagem. Geralmente a gente vê isso, né, para quem já morreu, para quem já parou e tá ali dentro do carro, dentro do cockpit, no circuito Cacá Bueno. Óbvio que ali na pista do Galeão vai ser uma alegria tremenda, uma emoção diferente. E a corrida tem tudo para ser emocionante. A pista mais rápida da temporada, uma reta de 1.300 metros, velocidades superiores a 260 km por hora e uma freada muito forte, com a pista muito larga, dando oportunidade de diversos traçados, diversos pontos de freada. A gente vai ver ali 1, 2, 3, 4 carros, um do lado do outro, brigando pela vitória. Então, várias alternativas, um circuito muito rápido e muito feliz de ver a Stock Car de volta ao Rio de Janeiro. Ô, Rô, mas como é que eles vão correr na pista do aeroporto e o avião? Ele vai decolando do lado, não, brincadeira, Sério? Michele. Eles vão usar a pista auxiliar, né? Que o Galeão tem uma pista auxiliar que não está sendo usada, até por conta da pandemia, né? Diminuiu muito os voos lá. Tá. Então eles vão conseguir. E só tem treino no sábado e a corrida no domingo. Então vai ser um desafio interessante aí, porque é o que ele falou: cabe 10 carros naquela reta e depois tem que fazer a curva. Então já teve corrida de Indy, né? Na Jaguar também já teve corrida em aeroporto, mas da Stock Car vai ser a primeira vez, vai ser muito interessante. Legal. E por falar em velocidade, no último fim de semana a gente teve a abertura da temporada 2022 da Mitsubishi Cup. Ao todo participaram 58 carros nesse Rally Cross Country de velocidade, que é um dos mais importantes e tradicionais do Brasil. A prova foi realizada na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, ali perto do Autódromo Velocitar, e a organização criou um circuito desafiador por estradas de terra que trazem muita adrenalina aos pilotos e navegadores. Inclusive eu e o Celso Cardoso, a gente usou aí uma parte desse trecho aí, né, nas corridas no ano passado. E em 2022, mais uma vez a TV Gazeta vai exibir a cobertura completa da Mitsubishi Cup aqui dentro do Gazeta Esportiva com vocês na terça-feira e também aos domingos, 8h20 da noite, no Momento Velocidade, que é um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda. E aí eu vou trazer a reportagem completa com todos os vencedores dessa primeira etapa da Mitsubishi Cup e muito feliz de anunciar o terceiro ano aqui seguido com a gente na Gazeta. Que legal! Parabéns, Rodrigo! Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Então, domingo, 8h20 da noite, Momento Velocidade, já mostrando aí a Mitsubishi Cup. Exatamente, vou mostrar todos os vencedores das 7 categorias e também falando quais são os desafios da próxima etapa da Mitsubishi Cup. Show! Obrigadão, viu, Rô? Um beijo pra você. E olha, a gente vai falar agora de seleção brasileira, né? Que vai entrar em campo para enfrentar a Bolívia daqui a pouquinho, 8h30 em La Paz. O jogo é válido pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Tite vai aproveitar o duelo para observar a equipe com mudanças entre os titulares. Neymar e Vinícius Júnior cumprem suspensão, estão fora. O treinador também avisou que a altitude de 3.600 metros vai impedir o Brasil de ser muito vertical em campo. Quer dizer, eles vão dar uma maneirada, né? Vocês vão ver tudo do confronto amanhã, aqui no Gazeta Esportiva, certo? Continuando, o Santos apresentou hoje o zagueiro Maicon, que teve passagem pelo São Paulo e estava no Cruzeiro. O jogador falou sobre a expectativa do Peixe na temporada depois da eliminação precoce no Paulistão. Vamos conferir. A gente vai procurar fazer o nosso jogo como a gente sempre tenta fazer. A gente vai procurar ser uma equipe bem compacta, bem agressiva. A gente teve tempo de trabalhar algumas partes dos setores defensivo, ofensivo. Então a gente vai tentar impor o nosso jogo. A gente tem uma equipe de muita qualidade. Apesar da eliminação precoce do Campeonato Paulista, a gente tem qualidade, o elenco tem qualidade. Chegou jogadores novos, eu cheguei. Eu acredito que aqueles que têm chegado, assim como eu, como os outros que chegaram, também pode acrescentar bastante. O Sanches também veio de lesão, também pode nos acrescentar bastante. É um jogador muito experiente, jogador que já fez muito pelo Santos. Então eu acredito que a gente pode começar uma competição muito bem, muito agressivo, impondo nosso ritmo de jogo. Sabemos que vamos pegar um adversário muito difícil, fora de casa, nosso primeiro jogo, sob uma pressão muito grande, mas quem não aguenta a pressão não serve para jogar em time grande. Time grande é pressão todo dia, constante, da torcida, da diretoria, dos próprios jogadores. Então a pressão sempre vai vir.
E vamos fazer de tudo para que a gente consiga colocar o Santos no lugar mais alto. Ó, fala bem o Michael, hein? Chegou chegando. Ele teve uma passagem no São Paulo que foi de super alegria, super tragédias, naquele momento de Libertadores, mas ele veio contratado por um preço muito alto, depois saiu também bem vendido, então boa sorte para ele no Santos, que contratou também Rodrigo Fernandes, jogador uruguaio, né? Vamos ver. Eu não posso deixar de falar que a nossa querida seleção portuguesa está na Copa do Mundo. 2 gols de Bruno Fernandes agora à tarde, mandou a Macedônia do Norte por raio com Esparta. Ainda bem. Mandou a Macedônia por raio com Esparta. Ela já fez muito estrago com os italianos. E Senegal também, né? Do Sadio Mané vai estar na Copa do Mundo, o que é muito legal, muito bom. Caiu o Egito, que pena, nossos amigos lá do Egito. E para o Santos, a chegada do Maicon, do jeito que a situação anda, já é um bom reforço. O Santos ele tem, ainda é um time em formação, precisa de jogadores experientes, precisa montar um elenco, não tem um elenco, né, para competir toda a temporada. Então a chegada do Maicon, pela experiência que tem, apesar da forma que ele saiu do São Paulo, me parece um bom reforço. Lewandowski também está na Copa. Não, ainda Polônia falta um jogo, né? eliminou a Suécia. Fala do jogo. Não, né? Porque a Polônia ela estava na chave da Rússia, né? Já foi, é verdade. Já foi. A Polônia eliminou Leva a Suécia. também vai. Ibra não vai, Leva vai. E sexta-feira eu sorteio a Copa do Mundo. Já essa sexta? Olha, Fini, tem que fazer E sorteio decide Copa, hein, gente? Sorteio decide Copa. Dependendo de onde você cair, né? Vamos ver, vai ser legal. E Portugal vai ser cabeça de chave. Ele se classificou na repescagem, mas vai ser cabeça de chave. O Brasil também, né? Claro, Brasil sempre. Brasil sempre. Quem será que são os cabeças de chave? Porque aí você já fica longe, né? Tipo, desse cabeça de chave. Cabeça de chave já não joga com o Brasil na primeira fase. Só encontra depois, Isso. né? França, Alemanha, Portugal. Sexta-feira o programa vai ferver com a final do Paulistão e o sorteio da Copa do Mundo. Já vamos fazer, quer ver esse grupo do Brasil. Vamos começar o bolão, né? Bolão é bom. Né? Bom o nosso bolão, começar a comprar bandeirinha. O Corinthians está aproveitando a pausa de jogos nessa semana para resolver algumas pendências no mercado da bola. Volta aqui, Salazar. Volta aqui, Salazar. Que pendências, que novidades são essas no Timão? Vamos lá, Michele. 2 novidades no Corinthians. A primeira, na verdade, não é uma novidade, é uma confirmação. A gente revelou aqui no Gazeta Esportiva ontem o interesse do América no zagueiro Raul, né, do Corinthians, zagueiro reserva, Raul Gustavo do Corinthians. Hoje eu consegui entrevistar o Fred Cascardo. Ele é diretor de futebol do América, deu uma entrevista para mim, inclusive essa entrevista está publicada no site da Gazeta Esportiva, você pode olhar com todos os detalhes lá no site da Gazeta, onde ele admitiu, ligou para o Alessandro há cerca de 15 dias atrás, interessado no Raul, e até para minha surpresa, ele explicou que conversou sobre outros jogadores também, pensando num reforço aí para o América. A ideia era de empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Só que qual que foi a resposta que ele recebeu? Segundo o Fred, e depois eu confirmei com a diretoria do Corinthians, é de que o Corinthians não está disposto a perder ninguém nesse momento. O Corinthians explicou ao América que o grupo agora está fechado, que o técnico chegou há pouco tempo, está analisando o elenco, então neste momento o Corinthians não quer se desfazer de nenhum jogador. Então, ontem nós revelamos esse interesse do América no Raul, e hoje veio a confirmação de que o Raul não vai sair do Corinthians nesse momento, vai continuar. O Paulo Sérgio ficou bem preocupado ontem no programa. Pronto, Raul continua no Corinthians, pelo menos por enquanto. E agora, quem pode chegar é o Maicon. A gente tem aí atualizado dia após dia essa situação do Maicon. E a informação agora é de que há um otimismo maior do que estava tendo até a semana passada. Por quê? Porque está afunilando o calendário do Corinthians. O Corinthians estreia na Libertadores dia 5, mas tem até o dia 2 para inscrever os jogadores. O Shakhtar, que quer vender o Maicon, tem até o dia 7 de abril para vender o Maicon. Então, o Corinthians está ali apressando, tentando acelerar a negociação, já que o Shakhtar não está conseguindo vender o jogador. A ideia do Corinthians é trazer o Maicon por empréstimo até o final do ano, e o Corinthians está tentando acelerar. A informação é de que as conversas avançaram nesse sentido, e o Corinthians trabalha forte para ter o Maicon desde o início da Libertadores. Se não conseguir inscrever o Maicon até o dia 2, e ele for contratado futuramente, aí só para uma eventual oitavas de final, então é por isso que o Corinthians tem pressa. Só que dessa vez a informação é de que a coisa avançou e o Maicon pode aparecer no time do Corinthians. Michele? Você vai voltar, Salazar, ou acabou? Não volta mais e não vai falar do pagamento da Taunza? Só põe no seu Instagram?
Fala rapidinho aí, a Taunza vai pagar ou não vai pagar o Corinthians? Está devendo? Como é que é essa situação? Mas tem que ser no pique. É rapidinho, né? Diante de tanta polêmica sobre essa ausência do pagamento do combinado sobre o Paulinho, a Taunza se manifestou agora há pouquinho, estava no ar na hora que eles enviaram uma nota oficial e eles garantiram um pagamento em breve. O que é o termo que eles utilizaram, entre aspas, aí é em breve. Eles garantiram que vão cumprir com essa pendência com o Corinthians, estão tentando tranquilizar todo mundo. O Corinthians também está tentando se manter muito tranquilo e eu prometo, olha. Acho que amanhã a gente vai ter novidades sobre isso aqui no Gazeta Esportiva. Em breve, novidades aqui no Gazeta Esportiva. Devo, não nego, pago quando já puder. Pensou? Em breve, você chega a resposta. Em breve é demais. Você já pensou, Paulo? Nossa, o cara chega em casa, a mulher dele, e aí? Quando é que nós vamos fazer o mercado? Em breve. Em breve. Olha que parceiro, hein? O Corinthians tem que se livrar logo disso. E o pior é que tiveram a cara de pau de enviar um comunicado desse. Em breve vamos acertar. Não, e esses que queriam trazer o Cavani. Aquela gargantaiada do Cavani era com eles. Meu Deus do céu. Tem que... A resposta tá pior do que o não pagamento. Foi uma data, A resposta tá pior que o não pagamento. Em breve, velho. Tem coisa que eu gostaria de não falar, mas eu não aguento. Ainda bem que não deu certo o negócio do Raul com a América. Por duas razões. Primeiro que eu acho o Raul um baita jogador. Eu acho. Tem que ficar no Corinthians. E segundo, o América tá na chave do Tolima, cara. Vai levar jogador do Corinthians pra jogar Libertadores contra o Tolima. Tava indo bem não o programa. O programa tava indo bem até agora. É melhor Aí não. o senhor faz questão de provocar a torcida corintiana. Eu falei, melhor não. Né? A gente não combinamos lá fora. Vamos levar o programa hoje na boa. É que eu não aguento, cara. Não é possível. Falou pra Michele, jurou pra Michele, falou, em breve talvez eu fale alguma coisa. Foi breve demais. Em breve, gente, olha só. Essa resposta foi brincadeira, né? Pra que mandou? Passou, será? Pela não, gente, em breve a gente vai acertar. Gente, que cara de pau, hein? Em breve é breve, daqui a 10 anos é em breve. Até o fim do mês, né, de tal mês, porque tem que ter um deadline, né? Breve. O finalista São Paulo ficou famoso pelas mudanças na escalação nesse Paulistão. Rogério Ceni promoveu um rodízio no tricolor. Então a gente vai ver agora como que o time chega pra final. E o tricolor, hein, galera? Tá surpreendendo todo mundo com ótimos resultados e uma classificação pra lá de tranquila no Paulista. Meteu 4-1 no São Bernardo pelas quartas e na semi se impôs contra o Corinthians, avançando aí pra grande final. E ó, teve gente que duvidou, hein? Ó, segredo aqui entre a gente, entre nós. Até no Mesa a galera duvidava. Se liga só. E o São Paulo ficou com quinta força com 119. Eu não concordo. E o rodízio de jogadores que o Rogério vem fazendo surtiu efeito e dos grandes. Pra você ter uma ideia, o Rogério não repetiu escalação em nenhuma partidinha até aqui. O rodízio não vai terminar e todos para mim são titulares quando entram em campo. Cada time que eu coloco em campo eu dedico ao máximo o que eu posso para eles. Eu vejo dentro da característica deles para enfrentar determinado tipo de adversário. Os meninos da base, como Pablo Maia, Marquinhos, Diego Costa, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, estão jogando com bastante frequência e agradando o treinador e também os torcedores. O próprio Jandrei ganhou a vaga do Volpi dessa forma. A gente vai ignorar essa falhazinha aí contra o Timão, né? Vai! E a gente achando que o rodízio bom era só o de churrasco e de japonês. Agora vamos ver como que o São Paulo se sai contra o poderoso Palmeiras. Se saindo bem, né? Mas será que eles conseguem segurar essa equipe? Tem dado conta do recado, a molecada, Michele. E assim, o futebol, o torcedor, o brasileiro tem dificuldade de entender esse rodízio. Com um calendário como ele é, extenso, com um jogo atrás do outro, é natural que você tenha que rodar o elenco. Essa ideia é que nem o Corinthians. O Corinthians tem um bom time. Se você põe o time do Corinthians num pôster, daqui 5 anos você vai falar, que timaço, hein? Renato Augusto, William, time. Mas futebol hoje se vence com elenco. Você precisa de todo mundo bem. E isso o Rogério tem feito muito bem no São Paulo. E vale ressaltar que o Sara, dentro daquela história lá do Burrico que a gente falou do São Paulo, o São Paulo chegou a essa estrada sem o Gabriel Sara, que é uma das principais revelações da base aí, né? O problema todo é que o São Paulo tem mania de gastar dinheiro e sempre é a base que quebra o galho. Quem resolve sempre é a base, sempre igual. Você contrataram lá um monte de jogador, aquele machucão lá, o Benítez. Sim. Aí, outra vez trouxeram esse Michael, agora foi pro Santos. Quem resolve é sempre a base.
trouxeram jogadores que tinham passado, voltam por uma fortuna, e quem resolve é a base. Hoje a boa estrutura que o Rogério montou do time do São Paulo, ela está calcada em cima dos jogadores da base. Base é sempre da base. Então, está na hora de parar de gastar dinheiro e dar mais oportunidade para esse pessoal. Dificilmente o São Paulo vai ganhar título grande esse ano. Então, pelo menos, mantém o time, sabe? Eu lembro dos Menudos lá atrás, quando o Silinho perdeu no primeiro ano, mas depois ele foi montando um time grandão, fez muito dinheiro, fez a coisa funcionar. Então, tá certinho isso aí, é assim que tem que ser feito. Beleza, Zé Paz trazendo informações sobre o Rafinha. Acabou o mistério, José Paz, sobre a situação física do lateral? Olha, Michele, pelo visto acabou, viu? Até porque ontem eu trouxe aqui no Gazeta Esportiva essa informação. O Rafinha estava com dores na coxa, dores que até o tiraram do finzinho da partida ali contra o Corinthians no último final de semana. Ele era dúvida, será que joga, será que não joga? Aí hoje, lá na entrevista coletiva na Federação Paulista de Futebol, perguntaram para ele: e aí, essa coxa aí, Rafinha, tá boa? Dá para ir para a partida? E aí rolou uma resenha muito legal. Vamos conferir. Perfeito, estou bem preparado, não foi nada não, estou preparado já. Aí quem vai decidir é o comandante, mas eu estou preparado. Tá aí então a palavra do Rafinha junto ali com o Rogério. Na sequência o Rogério até dá uma brincada. Pô, queria enganar o Abel, você já foi falando que possivelmente vai jogar, o Abel respondeu. Foi uma brincadeira muito legal. O Abel disse que quer que o Rafinha jogue, viu, Michele? Até porque ele quer enfrentar os melhores e considera o Rafinha o melhor lateral direito do São Paulo. São Paulo que fez hoje o último treino antes da partida de amanhã, o último treino lá no CCT da Barra Funda. Amanhã faz uma ativação ali por volta de meio-dia, no período da tarde, e aí à noite o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Paulista lá no Morumbi. Gabriel Sara com uma entorse no tornozelo não joga essa partida. O Arboleda está lá com a seleção do Equador para disputa hoje de um jogo contra a Argentina, deve ficar no banco de reservas e muito dificilmente estará à disposição do Rogério Ceni para a partida de amanhã. Vai depender da viagem, como eu disse ontem aqui no Gazeta Esportiva. Volto contigo, Michele. Amanhã estarei lá do lado de fora do Morumbi trazendo todas as informações do Tricolaço. Vai daí, Mi. Valeu, Zé. E aí, Garrafa? Em decisão, o melhor é você contar com os melhores. É bom pro espetáculo, é bom para todo mundo, né? Quem vai assistir o jogo quer ver os melhores jogadores, as principais estrelas. Quem comprou ingresso, e não são poucos torcedores, pro jogo dessa quarta e pro jogo do domingo. Então a gente torce para que realmente as equipes possam ter força máxima. O Arboleda está na seleção equatoriana, o Everton fica de fora, mas o Lomba, o que o Lomba jogou na última partida, fez um partidaço. Né? Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. É um clássico com muitos atrativos, e o Rafinha é um deles. Eu acho que o Rafinha ele tem sido uma liderança importante no vestiário do São Paulo. Isso pode pesar na hora do jogo, um jogador importante para a partida para o São Paulo, sim. E no campo ele tem até falado um pouco menos do que falava no Flamengo. Ele estava extrapolando, atrapalhando o jogo dele, falando demais com a arbitragem. Claro que dentro de campo é importante você falar, mostrar liderança, o Rafinha tem essa característica, mas parece que ele achou o meio termo e isso tem feito bem para ele. É o grande líder desse elenco? É a experiência que tem, né? A rodagem que tem. Se liga, torcedor do Palmeiras, porque o Silvestre tá de volta. Silver, conta só pra mim. Só pra mim. Ninguém vai escutar. Você já tem pista da escalação para amanhã? Tenho sim, Michele, tenho sim. Antes queria falar que me dá uma vontade de deixar o sinal aberto 24 horas aqui na frente da academia, porque sempre rola uma movimentação. Quando não é o Abel saindo, atendendo torcedores, são jogadores desfilando com seus carrões. O Daverson de vez em quando sai até do carro para fazer dancinha TikTok com a galera que vem aqui prestigiar e tietar os atletas, o Rony com a caranga dele esportiva, agora mesmo o Hendrick, que é uma joia da base, grande centroavante, tem 15 aninhos, ainda nem assinou o primeiro contrato dele como profissional, acabou de passar a pé, tá morando bem agora aqui na frente, num condomínio bacana, de luxo, subiu na vida, graças a Deus, que seja feliz. E fazendo o caminho contrário desse mesmo condomínio, acabou de entrar o goleiro Everton, de mãos dadas com a filha e com a esposa. Aparentemente tá tudo bem com o Everton. Eu não consegui descobrir se ele treinou pela manhã, os profissionais treinaram no período da manhã.
Eu até falei com o Everton, e aí, cara, tá melhor? Vai pro jogo? Ah, não posso falar. Então é aquele jogo de esconde-esconde mesmo, faz parte, a guerra fria antes de uma grande decisão. E as dúvidas do Palmeiras são essas. O Everton ou Lomba, o Everton voltou com uma pancada na mão, não teve fratura. A assessoria de imprensa do Palmeiras divulgou hoje as informações do treino e as fotos. Em nenhuma foto aparecem o Everton ou Danilo, não sei se é uma mera coincidência, e no texto da assessoria de imprensa, a respeito do trabalho dessa manhã, o Everton é citado como um atleta que voltou com esse problema na mão que está fazendo o tratamento, nada além disso, e o Danilo sequer foi citado, tá? O Danilo tomou uma pancada na coxa, estava bastante dolorida a coxa, não jogou contra o Bragantino, mas eu acredito que pancada não vai impedir o Danilo de jogar contra o São Paulo. Então eu vou especular aqui o time com o Everton ou Lomba no gol, Marcos Rocha, Murilo, Gomes e Piquerez, Danilo ou Jailson, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Rony e Dudu. Isso se o Abel não inventar alguma surpresa de última hora ou lançar alguma carta que ele possa ter na manga para mudar, para surpreender o Rogério Ceni nesse primeiro jogo que será amanhã no Morumbi, e de lá eu transmitirei ao vivo para vocês, amigos do Gazeta Esportiva. Estou à sua disposição aqui, Michele, se precisar é só chamar, querida. Valeu, Silver. Querem fazer alguma pergunta pro Silvestre? Tem tempo para ele responder pra gente. Não, para saber do Silvestre se aquela história de Paulistinha que teve ano passado, que o Abel não... Parece que mudou esse contexto, né? A gente já não vê no discurso do Abel, e o Abel, como veio da Europa para cá, parece que entendeu que o Campeonato Paulista é importante. Eu não sei se o Silvestre sentiu, teve essa percepção lá também. Eu tô sentindo isso. Sim, Michele, sim, Garrafa, claro. O Abel até respondeu a essa pergunta, que foi feita para os dois, né? O Rogério Ceni, que já tem títulos como técnico de futebol pelo Fortaleza e Flamengo, mas que ainda não conquistou pelo São Paulo. O Rogério não quis entrar muito nessa questão emocional, foi mais frio. E o Abel, que não ganhou praticamente nada como jogador em termos de títulos, até admira o Rogério, que fez já mais de 100 gols como jogador, aquela história toda, mas no Palmeiras tem ganhou 2 Libertadores, está gostando da brincadeira e quer continuar evoluindo. E quando ele falou do Campeonato Paulista, ano passado o Palmeiras decidiu com o São Paulo, mas decidiu sem priorizar o Campeonato Paulista, né? Agora a situação é diferente. Não que o Palmeiras tenha priorizado, porque o Abel foi muito literal hoje. A nossa prioridade no começo da temporada era o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Mas é claro que o Palmeiras vem muito mais focado, forte e concentrado para essa final de Paulistão contra o São Paulo do que no ano passado, inclusive com presença de público, e o último jogo acontecendo na casa do Palmeiras domingo às 4 da tarde. Esse ano a pegada é outra. Outra sensação. O Palmeiras está bem mais E tem que focado. ser assim, Michele. Porque não teve Libertadores. É um belo torneio de pré-temporada. Quem ganhar vai Mas comemorar, não, não adianta olhar com a canão. Mas não houve desqualificação, né, Flávio? Não desqualificou. E o detalhe, para o currículo do Abel, que está entrando aí, se para muitos já é o maior técnico da história do Palmeiras, isso é questionável ou não, mas para o currículo dele, você ter campeonato paulista é importante. O cara foi campeão paulista pelo Palmeiras. Não vai ter, ele não vai nem colocar isso aí. Você vai trabalhar na Europa, você não vai saber o que é isso. Aí lá vem você, como não? Claro que não, vai saber o campeonato. Não, a história que ele vai fazer no Palmeiras. O Palmeiras tem 23 títulos paulistas, o senhor está jogando tudo fora, não vale nada. A história do Palmeiras tem nada a ver. E o Abel é considerado o melhor técnico e não tem título. Tudo bem, mas e daí? Mas não é importante você ter um título? Mais um título para já que você está disputando, é melhor ter, mas não adianta querer mudar a dimensão do negócio. Não vai não. Temporada. O São Paulo ganhou o ano passado e quase foi rebaixado do campeonato. A torcida nem quer matar o tal do torneio. Perfeito. Tanto que o São Paulo esse ano, inteligentemente, preparou o time, prioriza a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro. Se ganhar, ótimo. Se não ganhar, tá tudo certo. Mas tudo é bem. importante você ter no currículo, sim, claro. E o Abel entendeu isso, no meu ponto de vista, né? Bom, vamos para o resultado da nossa enquete. Qual treinador está em melhor fase? A maioria respondeu que é o Abel Ferreira, né? 79% dos votos. Claro que a gente tem que elogiar o trabalho do Rogério Ceni, mas o Abel Ferreira tá sabe aquela fase que tá tudo lindo, O tá tudo dando certo. O tamanho dos títulos, né, que ele conquistou pelo Palmeiras tem um peso muito Até maior do que a mulher tá vindo para nossa Rogério, terra né? aqui. Quando que ela chega, hein? O Silvestre tem que falar quando que ela chega, né? Eu não tenho a menor ideia de quanto ganha o Abel
E também, sinceramente, não me interessa muito. Mas eu li uma matéria, que eu não sei se é real ou não, sem desqualificar ninguém, nem quem escreveu, que com o novo contrato do Abel, ele seria o 11º técnico mais bem pago do mundo. Do mundo. Quer dizer, não tinha nem como pensar em voltar para a Europa, onde ele não ganharia nem um terço disso. Né? Não dá, não teria como. Ele não teria um time que pagasse o que o Palmeiras paga para ele, porque também ele fez aqui no Palmeiras o que fez. Ninguém dá nada de graça, né? Então, é importante, sabe? Tem que vir a senhora Ferreira, sim, claro que tem. Vem ela, vem a filhinha Maria. Tem que vir todo mundo aí, colocar título no currículo sim, título de campeão paulista. Ué, por que não? O cara para entrar para a história do Palmeiras, ganhou tudo pelo Palmeiras, tá lá, Paulistão, quem Parece sabe? o Tele quando ele fala assim, eu ganhei a Copa Rei Fará. Aí eu ganhei a Taça Guanabara. E a gente da imprensa falava assim, esse não vale, esse também não vale. Aí quando ele foi campeão da Libertadores e do Mundo, ele tirou esses negócios do currículo, é óbvio. O Campeonato Paulista vale sim. Ponto final no Gazeta Esportiva de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Tchau, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.